shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para vocês, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje eu estou aqui com a Carol Giacchini e o Marcelo Francischetti, com esse casal maravilhoso. Agradeço de coração por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente, conversando hoje sobre saúde e negócios. Que vocês vêm de áreas diferentes, né? E que vocês impactam hoje os negócios em função do trabalho de vocês. Para o pessoal que ainda não conhece vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem de vocês, um pouco da história, né? O que vocês têm hoje de ligação com saúde, com negócios. Muito bem, posso começar? Muito bem. Eu sou a professora Carol Giacchini. Eu já atuo no ramo de saúde há 3 anos. E o start desse processo, acho que é importante as pessoas saberem também como que a Carol veio parar, né? Onde ela está hoje. Tudo se desencadeou depois de um burnout. Eu sofri um burnout, tive crise de ansiedade, crise de pânico. E isso foi terrível, né? Foi uma época que paralisou muita coisa da minha vida. Mas que te moveu também, né? Moveu, com certeza. Foi o divisor de águas, na verdade. Depois, com o tempo, né, Ju, eu aprendi que eu precisava me conhecer, né? Aprendi que eu precisava de mais conhecimento. E eu aprendi uma coisa também, porque às vezes as pessoas falam assim, é a cura, né? Vou me curar da ansiedade, vou me curar do estresse. Isso não existe, né? A ansiedade é um sentimento, uma emoção que faz parte, né? É inerente do ser humano. Então, a gente aprende com o conhecimento angariar armas, né, para se munir e ficar, quando ele chegar, eu já sei o que fazer, né? Então, foi todo esse processo que eu vivi que me trouxe até onde eu estou nessa missão, né, de levar saúde, levar comunicação, comunicar saúde para as pessoas que evitem chegar até onde eu cheguei por falta de conhecimento. Então, é isso. Eu sou professora de nascença, né? Porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de comunicar. E agora isso se tornou meu negócio. Então, mas a tua formação tu vem da farmácia, eu né? sou farmacêutica de profissão. Tudo começou lá na farmácia, na verdade. E depois fiz uma especialização em farmacologia clínica. Depois fui para neurociência do comportamento, né? Uma especialização. E agora estou no mestrado de neurobusiness também. E estamos aí na caminhada, né? Estamos cada vez mais buscando conhecimento justamente para levar, para comunicar, né, da melhor forma possível. Para ajudar as pessoas, Isso né? aí. E Marcelo? Bom, eu queria primeiramente agradecer, Juliana, pelo espaço, aqui pelo convite. A gente se sente honrado de estar aqui falando contigo no teu programa. E também dizer que é uma honra para mim fazer parte desse programa, porque eu tenho um pezinho da família em Farroupilha aqui. Não sabia. A família pelo lado do pai, o meu, digamos assim, vamos falar assim, o bisavô do meu pai, ele, quando veio da Itália, eles moraram aqui, fizeram a residência deles aqui em Farroupilha. Tal. Show. Então, para mim, é bem bacana estar voltando, digamos assim, às origens, né? Que legal. Bom, eu sou da área dos negócios, sempre fui da área dos negócios, né? Desde piá, enfim. Nasci e me criei no interior do estado, no interior mesmo, lá em Lagoa Bonita do Sul, onde é a maioria dos meus parentes, Sobradinho, né? Desde os 14 anos eu saí de casa, certo? Para trabalhar, para buscar um crescimento profissional. Então, desde os meus 14 anos eu sou envolvido com negócio, onde dos meus 14 aos meus 18 eu trabalhei no escritório de contabilidade da família, aprendi bastante ali, gostei da coisa, ingressei então na faculdade de contábeis. Antes disso eu queria ser piloto de caça, tudo a ver, né? eu não posso falar muito, porque tipo, eu teve uma época que eu também quis ser piloto de caça. Mas era meu suprassumo ser piloto de caça ou ser piloto de Fórmula 1. E aí acabei ingressando então na faculdade de contábeis, não contente com o mundo da contabilidade e na forma que era conduzida a contabilidade desde aquela época, um processo muito duro. Então eu fui trabalhar em uma cooperativa de crédito, Sicredi, me acolheu, foi uma
uma grande experiência para mim. Durante 10 anos fiquei lá até ser gerente de agência. Depois surgiu a possibilidade. Nesse meio tempo eu fiz alguns MBAs, algumas especializações sempre na área de negócio, coloquei negócios também, enfim, testei de tudo. E aí depois então surgiu a oportunidade de sair e fazer o meu negócio próprio, né? Que hoje é o, digamos assim, é o meu filho, o meu filho que eu cuido com tanto carinho, né? Inclusive os meninos que estiveram aqui no programa também, Exatamente, né? os teus sócios aí já conversaram aqui com a gente. Isso aí. Então a gente resolveu se unir aí e para montar, né, algo voltado, é uma contabilidade diferenciada para montar algo voltado para o empreendedor. Né? Porque nesse mundo do empreendedorismo a gente vê muitas ideias, a gente enxerga muitas ideias, mas poucas delas decolam. E às vezes a gente não sabe o porquê. E às vezes o que falta é assessoria. Então eu sou apaixonado por essa área. Essa vertente aí. Isso. Porque na verdade vocês acabam se complementando hoje, porque vocês têm essa, que a gente já conversou, né? A gente já se conhece, então, que a gente já conversou a respeito de trazer essa questão do crescimento dos negócios, né, através do olhar para as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Muito. A Carol vem da área da saúde, né? Vem dessa área mais da biologia, tu vem mais da parte dos negócios, mais das exatas. Como é que deu esse match aí? Como é que vocês se conheceram? Vocês hoje não empreendem juntos, né? Em casal. Já. Fora o casamento, é claro. Fora o casamento, que é um negócio também. A gente já empreendeu juntos. Hoje cada um tem o seu negócio, mas são negócios que se complementam. E é bem bacana, porque quando tu começou a perguntar isso pra Carol e ela começou a falar, eu lembrei que ela traz isso digamos assim, no DNA dela desde que eu conheço. Porque quando nós trabalhávamos no mesmo escritório, ali conjunto, a Carol sempre era aquela pessoa que levava bilhetinhos para as pessoas. Pessoal, vamos agora dar uma paradinha, vamos cuidar da saúde mental. A Carol sempre gostou disso. Sempre gostou disso. Mas a gente não se conheceu ali, né? A gente se conheceu, foi em Santa Cruz do Sul, né? Enfim, em um momento da vida que os dois estavam, eu acho que procurando alguém, né, para partilhar uma vida, para crescer juntos, e foi bem bacana, assim, o nosso início, a nossa trajetória, assim. Que legal. Bem legal, tenho orgulho da Eu acredito que nada é por acaso, né? Não, então, também acredito. Vocês estavam, assim, meio que de passagem por Santa Cruz, porque vocês não moraram lá, né? Eu morava lá, mas eu estava indo embora. Eu estava querendo voltar para o Paraná, porque eu sou paranaense. Olha só. E eu estava com tudo meio planejado já para retornar para o Paraná. E nesse meio tempo conheci o Marcelo. E aí te deixou no Rio Grande do Sul. Aí fiquei por aqui. Eu costumava ir toda semana para Santa Cruz, enfim, a gente acabou se conhecendo lá. Mas quem sabe fica pelo Rio Grande do Sul, E aí agora tem uma gauchinha, né? Sim. Dessa união nasceu a Laurinha, querida, nossa pequena. Estava aqui no estúdio, inclusive, com a gente. Essa peca. E assim, a gente, eu digo assim, com muito amor, assim, porque eu acho que é tão difícil a gente encontrar alguém que queira crescer junto com a gente, que tenha ideais maiores, né, e que complemente, né, o processo, assim, e a gente é muito isso, assim, agora, depois de 8 anos já de relacionamento, né, eu digo assim que a gente tem uma confiança um no outro, uma coisa muito boa, assim, um relacionamento muito bom, no sentido de que sempre tem alguém na retaguarda. Né? Porque então o Marcelo precisa viajar, fazer alguma coisa, eu tô aqui com a Laurinha. Eu preciso fazer um evento, viajar, alguma coisa, o Marcelo tá com a Laurinha. Então a gente tem assim nós nos ajudamos e nos incentivamos, né? Quando eu quis começar o mestrado, mas será e tal? Não, vai lá, amor, vai. Então assim, a gente se cuida, se incentiva, né? E dialoga bastante. Eu acho que isso é
é primordial, assim, dentro de um casamento, né? Olha, será que a gente tá indo pro mesmo lado, né? Porque às vezes os casamentos acabam por causa disso, né? Um vai pro lado, o outro vai pro outro, não se encontram mais os caminhos e aí, né? Exatamente, ou até disputam muito, né? Disputa. Então, é interessante que vocês trazem, porque realmente é parcerias para a vida, né? Sim. Então, a gente só cresce num relacionamento dessa forma, né? Um ajudando o outro, e eu acho que nisso sim vem a prosperidade, né? E vem a felicidade também. Porque isso é importante, né? A questão de cada um ter o seu espaço. Hoje vocês estão empreendendo né, em empresas diferentes, né? Mas não adianta, quando a gente tem essa união mais saudável, né? Isso é natural de haverem essas trocas. Acaba um impactando no negócio do outro, querendo ou não, né? Com certeza. A gente tem muita troca nesse sentido. Eu costumo dizer assim, ó, o mundo dos negócios, vamos puxando para os negócios, né? Hoje em dia a gente vive eu costumo dizer assim, nosso dia a dia ele é muito turbulento, né? De todo empresário, de todos que têm negócio, eles têm um dia a dia muito turbulento, né? Então, e hoje em dia a gente vê essa inserção muito bacana da mulher no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, e aí como é que tu faz para coordenar isso tudo, né? Família, negócio, um precisa apoiar o outro, um precisa ajudar o outro. É assim que tu consegue ir levando a coisa e melhorando e evoluindo. Porque do contrário, não tem como, né? Porque tu tem, assim, digamos, na maior parte dos casais, né, que tem filhos, ou enfim, o que acontece? Tu tem uma pessoinha ali que tu precisa dar respaldo. Tu não pode simplesmente pegar, deixar, sei lá, vamos só aproveitar final de semana, de noite agora não posso te dar atenção. Cara, então, conciliar negócios, né, trabalho, família, enfim, tudo isso, lazer, ele é bem, bem complicado. E é aí que eu acho que vem muito bem a calhar esse papel que a Carol executa, né, nas empresas, que é o olhar mais humano, olhar voltado para a saúde mental, para a redução da ansiedade, do estresse, né? Eu me conhecer. Isso é primordial para o empresário, porque quando tu tá no olho do furacão... eu uso muito esse termo. Né? Digamos sobre o efeito do cortisol, né? Que não é tão ruim, mas quando é demais é ruim, né? A gente tá, às vezes, cego, e acaba não enxergando as oportunidades que passam na nossa frente. Acaba não gerindo bem seu negócio, acaba não gerindo bem, e tudo é um conjunto. Aquela premissa que, trabalho é uma coisa, não, isso não existe, né? A gente sabe que não existe, né? A gente é um todo. Né? É um cérebro só, né? E falando da questão que o Marcelo traz do negócio, né? Veja, a gente vê cada vez mais como é importante as lideranças, os gestores, até mesmo o RH, né, se reinventar nesse processo de começar a tirar um pouco aquela coisa do chefossauro, né, que existia antigamente, né, eu mando, vocês baixam a cabeça e fazem, e ter esse olhar um pouco mais humanizado, porque também, se ele, na linha, né, digamos numa linha, e se o líder não der bons exemplos, e a gente sabe que o exemplo arrasta, né? Não tem como você exigir uma performance, exigir uma produtividade de uma equipe se o líder está com a sua saúde mental abalada, né? Se está dormindo bem, dormindo mal, e aí chega irritado no outro dia, não lembra das coisas, não lembra do que falou, não lembra do que cobrou, enfim, tem uma série de fatores negativos que acontecem quando a gente, eu sempre digo assim, vamos primeiro organizar a casinha, né? Vamos dar um passo para trás, para pegar impulso, para dar 2 para frente, porque muitas vezes a gente fica atolado, né? Mas eu tenho que fazer tal coisa, o corpo tá dando sinais, né? O nosso corpo tá dando sintomas. Você tá mais irritado, você tá ansioso, você não tá dormindo bem, você tá descontando em alguma coisa, ou na alimentação, ou na bebida, né? Buscando mais prazeres, mas aí você diz, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque daí a gente procrastina, né? A falta de cuidado chega muito nesse sentido. Eu sempre falo, eu sou farmacêutica, não sou contra a medicação. Já precisei usar e às vezes precisa mesmo, né, Ju? É tudo certo se precisar. A questão existem muitas coisas que a gente pode fazer para evitar. Até chegar lá, né? Para até chegar lá. Inclusive fazer uma autogestão.
Inclusive, de tudo, né? Do seu tempo, do seu trabalho. Não, só um pouquinho. E aí eu acho engraçado, né? Às vezes eu conversar com as pessoas, as mulheres, né? Me falam muito isso. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa. Ok, eu também vivo esse dilema, né? Mas se a gente não estiver bem, a casa não tá bem. O casamento não tá bem. O filho não tá bem. A gente não Entende? precisa, né? Eu dentro de várias mulheres que eu converso, líderes e também empresárias, eu vejo que que o ponto principal, sempre o ponto focal, né, das conversas é a questão que o Marcelo trouxe, né, dos nossos multipapéis. Sim, né? sim. A gente não tem que estar bem o tempo todo, não, somos seres humanos, com mas certeza. a gente sabe que tem muitas coisas que dependem da gente, que a gente precisa. Então, a gente tem recursos hoje simples, né, de forma simples, que não custam nada. É verdade. Custam sim a nossa dedicação, o nosso tempo para a gente poder estar trabalhando, né, melhor. Mas um ponto que tu trouxe bem importante, né, Carol, a questão, por exemplo, da liderança, né, do que também o teu estado emocional impacta em todo o teu entorno, Contamina. né, dentro de um setor, dentro, né, de uma empresa, né. O estado emocional, ele contamina. Exatamente, né? Então, o ponto bem importante de olhar para isso hoje. E a gente tem várias pesquisas, né? Então, até inclusive essa semana eu estive lá visitando o teu sócio, né? Fiquei sabendo. Um pouco mais do teu negócio também. Que legal. Que né? show. Mas legal saber que esses estudos, né, frente aos comportamentos e o quanto isso impacta nas empresas. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho isso pra gente. O que está sendo hoje estudado, verificado e que pode estar contribuindo hoje para as empresas, para as pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, é até engraçado falar nisso, né, Ju? Mas a palavra humanização nunca se usou tanto, né? A palavra humanização. E aí tá em alta, né? É uma inovação. Eu acho uma graça falar. É uma inovação falar em bem-estar mental nas empresas. É uma inovação falar em liderança humanizada. Como assim, né? Nós temos que fazer um curso para sermos mais humanos. Então, é isso? Parto humanizado, né? RH mais humanizado, liderança humanizada. Então, na verdade, isso aqui eu diria que já está chegando até tarde, né? Considerando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, considerando que o Brasil é o país em segundo lugar no ranking de depressão mundo, considerando que nós somos o primeiro país que mais consome ansiolítico antidepressivo do mundo. Então, como assim? É assustador, né? É assustador. Só agora as lideranças estão se dando conta disso, né? Um pouquinho a garganta secou. Mas gostas muitas vezes de estar delegando, né? Com certeza. Quem é que tem que cuidar? Muitas vezes a gente percebe isso. Que não puxa a responsabilidade para si. Exatamente, né? E isso é uma coisa eu tenho que treinar os meus funcionários, eu tenho que... Isso. Né? E que às vezes tudo parte, né, de um grande líder, né? Para que ele primeiro, como tu falou, né, tenha esse desenvolvimento. Vem de cima. No estudo cima. do comportamento humano, a gente sabe que tem uma coisa que impacta muito no aprendizado de qualquer ser humano, que é o neurônio espelho, né? Puxando um pouquinho para a área do comportamento. Então, por exemplo, assim, um filho, como é que um filho aprende? Né? Um filho vai ser a réplica do pai e da mãe, ele aprendeu com aqueles exemplos. É a mesma coisa na empresa, cara. É a mesma coisa na empresa. A tua empresa vai ser a tua cara, ou a cara do líder que tu colocou para tu. É simples assim, né? Então, vem muito essa pegada assim, primeiro, eu preciso me cuidar para dar o exemplo para os demais, né? Eu me cobrar, né? E tu pediu números, assim, né, Ju? Então, hoje, quando a gente fala de bem-estar mental, né, dentro dos negócios, das organizações, a gente tem a ISMA, que é uma associação de manejo de estresse internacional, que é sede aqui no Brasil, até em Porto Alegre. E a ISMA traz o seguinte, que praticamente 92% dos trabalhadores têm ou já tiveram... Desculpa, Ju. Têm ou já tiveram crises de ansiedade na minha garganta. Acontece. Mas eu vou jogar para o Marcelo agora para te dar uma respiradinha. Marcelo, e essa parte do comportamento dentro da tua área, né? Dessa parte mais operacional, essa parte de gestão nas empresas, como é que tu vê? Qual o impacto desses comportamentos hoje nessa parte na tua área? Sabe o que mais impacta, assim, a coisa que eu vejo, assim, que o empresário mais sofre hoje em dia?
é com falta de pessoas, falta de mão de obra. Todos, na sua grande maioria... Essa é a queixa geral. É a queixa geral. A gente ouve. Aquela história assim, eu não consigo, eu tô sobrecarregado, aí eu não consigo ensinar, daí eu tô estressado, daí... O comportamento no ambiente, ele impacta muito. Ele impacta a equipe, ele impacta a produção e muitas vezes tu é o problema e tu não está enxergando que tu não está conseguindo gerir bem o fator humano ali dentro. Que o fator humano é o capital mais precioso de uma empresa, é o capital humano. Sem as pessoas... existe... Marcelo, mas a tecnologia vem... A tecnologia não vem substituir o ser humano. Porque por trás de uma tecnologia existe um ser humano. E existem seres humanos utilizando daquele serviço e prestando serviço com a tecnologia. Inclusive a tecnologia está nos ajudando hoje, toda essa questão da inteligência artificial, nos ajudando a olharmos para isso que a Carol trouxe, da questão de a gente ser mais humano, né? E se trabalhar melhor. Agora vai sobrar tempo. Mas aí que tá... Agora vai ser pra gente poder se desenvolver, né? Mas aí que tá uma coisa que eu acho muito engraçado. Com tanto uso, com tantas ferramentas que tem hoje em dia, é muito interessante tu ver o comportamento do ser humano. Mesmo assim, eu vejo muitos empresários não se utilizarem dos benefícios, ou então quererem abraçar o mundo e dizer, não, já que está aqui, já que eu consegui reduzir meu tempo utilizando essa ferramenta, eu vou pegar mais coisa para mim fazer, e acabam se sobrecarregando, acabam estressados, acabam ansiosos na corrida para vencer, digamos assim. Mas, na verdade, lá na frente, muitos deles são vencidos por algum problema, principalmente de saúde. E geralmente, assim, o que eu vejo no mundo dos negócios que mais impacta na ansiedade e no estresse do empresário é o financeiro. O financeiro, assim, ele é um grande divisor de águas, assim. Eu tô bem, eu tô mal, sabe? Eu quero muito, assim. Também tem aquele que tá muito bem, mas quer mais, sabe? E acaba na corrida por aquilo ali, acaba não conseguindo... sair daquele círculo e acaba se prejudicando, acaba se perdendo, acaba virando um cara ansioso, um cara estressado por não ter ou por às vezes querer abraçar o mundo para ter mais, sendo que poderia utilizar alguma tecnologia a favor ou algum ser humano a favor, algum terceirizado a favor, sabe? Porque ninguém dá bola, mas, cara, eu tenho que estar bem para meus negócios irem bem também. Essa questão do financeiro que tu trouxeste, acho muito bem colocado, porque realmente a gente tem mudanças, né, comportamentais, assim, gritantes nas questões financeiras das pessoas. Eu, por exemplo, eu sou uma que, tipo assim, quando eu tô preocupada com o financeiro, eu já mudei meu ritmo, já tô diferente, a mente já mudou o foco, né? Então, essa autopercepção eu acho que é um grande diferencial. Daí, tipo, ok, eu tô assim, eu sei que é por causa disso, então como é que eu faço essa melhor gestão, né? Isso. Tu perceber que aquele momento que tá te deixando... Ou o que eu preciso buscar, né? Nessa questão, por exemplo, o que eu preciso me organizar com relação às questões financeiras que eu posso tá desempenhando melhor o meu trabalho. Então, Carol, já respirou um pouquinho, fizemos um cortezinho aqui pra Carol dar uma respiradinha, certo. Teve um acesso de tosse, normal, acontece. A gente tá numa mudança climática aqui, fez um calorzão aqui em pleno inverno, agora, sei lá, tá marcando ciclone esse final de semana, espero que não, mas enfim. Vivemos num clima muito maluco, né? De manhã inverno, de tarde verão, de noite... Climas da serra. Climas da serra, né? Faz parte. Mas olha só, puxando, eu queria te perguntar, Carol, até porque tu falou que tu teve, né, essa questão do burnout, tu teve viveu isso. Tu estava no mundo corporativo? Estava. Como é que foi essa questão de como é que tu te percebeu isso? A que ponto chegou? Sim. Na verdade, não, o burnout é uma sequência de fatores, né? E até é difícil identificar ele porque são fatores psicossociais, né, somáticos que vão somando para você culminar, né, nesse processo de... Porque o burnout mesmo ele é muito triste. Você
você perde até a noção, assim, de onde você tá, de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, o que aconteceu? Foi uma soma de fatores. Primeira coisa, quando eu recebi mais demanda de trabalho, eu negligenciei o sono. A sono é pros fracos, né? O que você faz das 2 às 5 da manhã, né? Aquela frase clássica que o pessoal escuta por aí. Então, eu negligenciei o sono. Segundo lugar, eu tinha um gestor que era um chefossauro. Tava nem aí, não sabia nem, acho que liderança humanizada não tinha no vocabulário, infelizmente, né? Então, claro que é isso, já fazem 10 anos, um pouquinho mais, mas mesmo assim, então eu não tive apoio, tive muita cobrança, não sabia fazer uma autogestão boa, né, de sono, de exercício, não existia na minha vida, porque eu tinha que trabalhar, não podia parar, tinha que produzir, até que chegou num momento de esgotamento que não teve mais o que fazer, né? Que eu não tinha consciência de nada disso, né? E aí, uma coisa muito legal, quando eu falo de saúde, de bem-estar mental nas organizações, eu parabenizo muito a organização que está fazendo esse movimento. Apesar de ser um movimento que todas deveriam estar fazendo, mas né, as que fazem já, é muito bacana, porque eu gostaria de estar sentada naquele banco lá, 10 anos atrás, escutar alguém falando para mim. Ter oportunidade de fazer pausas, justamente, respirar, enfim. E parece assim que é uma coisa... mas todo mundo sabe que dormir é importante. Não sabe, não. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente leva esse conhecimento que a gente angaria dentro dos artigos da neurociência do comportamento, dentro do próprio mestrado, quando a gente consegue transformar isso de uma forma clara, né, e entendível. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes no processo de ansiedade e de estresse, a pessoa tá tão fora, tá tão no looping, tá tão imersa naquele processo que o que você fala entra por aqui e sai por aqui. Tá no olho do furacão. No olho do furacão. Tá no turbilhão. E a pessoa ainda vai olhar pra você e vai dizer, isso aí é besteira. Isso aí não funciona. Né? Sendo que se você for ver, isso é a base. Dormir, se alimentar, comer, sim, né? São coisas, né, mas que são negligenciadas hoje em dia por conta do excesso de produtividade, por conta das demandas excessivas da sociedade, né? Mas aí que eu acho um negócio muito, assim, interessante. Todo mundo... Tu olha, por exemplo, os influenciadores digitais hoje. Tu tem N empresários que tu olha assim, o cara se cuida, o cara pratica exercício, o cara se alimenta, o cara é um empresário de sucesso. Aí tu vai lá, reposta, manda um postzinho, stories, não, porque aqui, porque isso e aquilo. Aí, né, porque realmente é como se fosse uma receita de bolo para o sucesso, que não é bem assim, né? Mas enfim, é um caminho, né? Se cuidar para ir bem, né, nos outros campos da vida. Mas aí tu reposta e faz, eu não sei o que, mas na vida tu não pratica. Não serve pra nada. Não serve pra nada. E aí adiantou É a mesma coisa tu falar sobre determinados assuntos, sobre conhecimento e não praticar, né? Seja para a própria empresa, sobre os negócios, né? E eu até estava falando antes, Ju, da questão dos números, né? Que a Isma traz, assim. Então, quer dizer, 92% da população que trabalha, né, dos trabalhadores, já tem ou tiveram ansiedade. Olha o número, né? Desses 92, pelo menos 78% não fala, não comunica o seu gestor, o seu líder, o seu RH, por medo de demissão. Quer dizer, essa pessoa provavelmente trabalha num ambiente que não é seguro psicologicamente. Que ela não tem essa abertura para chegar e falar e conversar. Até porque ela não tem confiança. Não tem. A gente não só tem vai se abrir, né? Ou vai se expor quando a gente sentir confiança. E aí eu trago o que tu trouxe lá no início da nossa conversa, onde tu fala dessa questão, né, do chefe, daquela figura e tudo mais. E no momento em que a gente só vai poder trabalhar essas pessoas, né, e trazer elas com a gente, se a gente for vulnerável. E aí o quanto é difícil, né, as pessoas se abrirem para isso, porque aí que elas vão sentir a confiança para poder também falar, né, sobre o que elas passam, o que elas sentem. Aquela coisa de não se abrir porque eu vou demonstrar uma fraqueza. Mas um equívoco. O livro da Brené Brown, que é uma beleza, assim, é uma delícia de ler, da coragem de ser imperfeito, fala justamente isso. Pra gente não confundir vulnerabilidade com fraqueza. Exatamente. Porque quando você admite, e eu acho que o primeiro passo também tem isso, né, Ju? O primeiro passo para você melhorar de um estado de bem-estar mental, para você sair de um estresse, uma ansiedade, é você admitir
admitir. Mas se eu admitir, eu vou estar sendo fraco, principalmente homens. O meu estudo da pós-graduação... Ou eu vou perder o meu espaço, né? Tipo, eu não vou ser reconhecido mais como líder ou como Sim. chefe, enfim. As pessoas não vão mais... enfim, eu vou perder o meu cargo, vou perder meu espaço, o que a minha esposa vai pensar, né? Então, tem uma série de crenças aí que as pessoas carregam em relação a isso. Porque quando as pessoas entenderem que vulnerabilidade é ser humano... Exatamente. E aí hoje, quando a gente faz uma entrevista, principalmente com a geração Z, que tá chegando agora, né, essa galera mais nova, o que as pessoas primam em um ambiente de trabalho? Sabe qual é o número 1, Ju? Um programa de bem-estar mental. Eu digo que tá mudando o conceito e até essa questão do tipo, as empresas antes elas não precisavam pensar em atrair o colaborador, porque elas por si só eram grandes empresas, todo mundo queria trabalhar lá. Hoje não, o colaborador ele tá escolhendo a dedo, onde é que ele quer, principalmente essa geração. É isso aí. Aonde é que eu quero me inserir, se esse ambiente eu não me sentir bem, eu não quero. Não me sinto pertencente a esse lugar. Perfeito. E tem um estudo que mostra que 50% da população da geração Z, que está chegando agora, apesar de ter medo de ficar sem emprego, prefere sair do emprego se não se sentir engajado e feliz. Com certeza. Então, quer dizer, se eu não estou me sentindo engajado, se eu não tenho as propostas, né? A felicidade e a realização no trabalho, ela está sendo fundamental. Essa mudança de gerações, né? Que vem muito porque... qual é que é a tendência de um filho, né? Tá olhando o pai e a mãe ali em casa, sei lá, chegam tarde em casa, chegam estressados, né? Fica só estão no celular. Estão saúde, fica só... Cara, o que aquela pessoa vai aprender com aquilo? Cara, ser assim não é bom, porque se eu for assim, opa... Exatamente, eu vou indo, então, um modelo que a gente está apresentando. Exato, então as coisas estão indo para um outro rumo. Eu vi um vídeo esses dias, não sei se vocês viram, mas me surgiu agora, me lembrei, de um vídeo que eu vi no Instagram que tá rodando, já vi em várias publicações, de um menino, e aí ele vê a mãe trabalhando no Note, pede pra ela fechar o Note. Eu vi. Eu chorei vendo aquele vídeo copiosamente. É porque emocionante. É um retrato, né? É impactante. É impactante. E quantas vezes a gente faz essas coisas, né, Ju? E não se dá conta e não percebe, porque justamente eu trago também isso no Conexo, aquele dia a gente falou do piloto automático, né, do sair um pouco, deixa eu ver o que eu tô fazendo, né, porque eu gosto muito de uma frase da Isabela Camargo, que teve burnout também, e ela fala, na vida só existem 2 cadeiras, ou você é vítima, ou você é aprendiz. Né? Não tem outra. Então, quando as mães falam, né, porque eu atendia bastante adolescente e tal, e quando as mães vêm falando pra mim, mas o fulano de tal... Cara, eu falo, deixa eu conversar com você, né? Porque o exemplo arrasta, o exemplo vem de ti, o que você tá fazendo, em algum né? momento a gente teve uma situação que a gente viveu assim. Teve. Né? Pode não viver hoje mais, mas em algum momento a gente já viveu. Sim. E é normal, porque a gente acaba se perdendo por esse piloto automático, por essa dinâmica da vida. Isso. Que tu mesmo trouxe, né? Quanto acelerado tá esse mundo, né? E o que, Marcelo, que tu vê hoje, tudo que a gente tá falando aqui na questão do impacto dentro dos negócios, né? O que hoje, dentro das organizações, como isso impacta nos resultados, no financeiro que tu trouxe, né? Total. É assim, ó, é aquilo que a gente falou, nós somos um só, né? Então a gente não consegue separar dentro da nossa cabecinha lá, o trabalho, a família, é tudo uma coisa só. Então, o que eu vejo? O ser humano, ele precisa primeiramente estar bem com ele, né? Estar bem com ele, estar bem resolvido, né? Se conhecer, se entender, estar bem em casa, estar bem no trabalho. Eu costumo dizer assim, todos nós deveríamos ser estratégicos para tudo, planejar tudo, né? Porque se todo mundo soubesse o quão importante é planejar não só um negócio, mas planejar a vida, porque se tu tem um planejamento, se tu tem um norte para seguir, se torna muito mais fácil. E o que eu vejo hoje em dia com isso tudo que a gente está falando aqui? Hoje em dia a gente vive no olho do furacão, vamos lá, né, usar o termo, né? Então, é uma coisa assim que tu não para mais pra ver. E quando vê as coisas estão estourando, as coisas estão dando problema, e daí tu já corre pra resolver esse problema aqui, corre pra resolver aquele outro. E aí entra a ansiedade. E aí entra a ansiedade quando vê tu tá
não tem mais o que fazer. Então, tu tá aí, é uma cadeia. Tu vai estar mal em casa, com a família, com o teu financeiro, com o teu negócio, tudo mal. A tua vida vai estar ruim. Tudo é um elo, sabe? O contrário também é verdadeiro. Se tu planejar bem, vai estar mais tranquilo, mais leve. Pode passar por um momento, todo mundo vai passar por um momento ruinzinho na vida, mas vai estar mais fortalecido porque tu tem um plano para seguir, para ser executado. Eu acho que é isso, sabe? Essa clareza, inclusive, eu vejo muitos dos meus atendimentos. Essa falta de clareza, acho que resolve 50% da ansiedade. Sim, já resolve aí. É verdade. Só aí. Né? Inclusive, a gente usa uma técnica, né, para controle de ansiedade, que é justamente a agenda. As pessoas não trabalham mais, assim, né, pelo menos as pessoas ansiosas dificilmente têm agenda, né? Porque é tudo apagando incêndio e tal. Então, quando você senta no domingo à noite e você planeja, né, de uma forma sólida ali a tua semana e você sabe qual é o passo que você vai dar e depois, é como se você mandasse uma mensagem lá pro teu córtex dizendo, calma, olha, já tá tudo aqui, ó, tá tudo certo. Nós vamos fazer isso, depois vamos pra cá, né? Então, assim, você tem uma sensação de controle, né? Porque a ansiedade é justamente isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Numa agenda você sabe. Não, amanhã vai acontecer isso. E se não der assim, assado. Então, tem os planos B também, né? Então, é importante a gente desacelerar um pouquinho. Mas eu vou perder tempo. Não é até perda, o senso, né, de realização. Total. Né? Por ter feito aquilo ali, já tá pronto, né? Já meio caminho andado, já me adiantei. Sim. Né? E na parte da contabilidade, assim, dentro das empresas, Marcelo, essa questão desses comportamentos, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando reflete, né, no sucesso da empresa. Muito. Né? Então, essa organização, por exemplo, esse planejamento, né, de que forma uma gestão contábil pode também estar contribuindo com isso? Nós, aquela história, a gente precisa dar o exemplo. Nós, na nossa empresa, a gente para 1 ou 2 vezes por semana e retoma e olha os números e vê as diretrizes e vê os planejamentos, para onde é que estamos indo, precisamos ajustar as velas sim ou não. Isso faz uma enorme diferença para qualquer tipo de negócio, porque a gente sabe estatisticamente que 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. E às vezes às vezes eu tenho uma ideia maravilhosa, muito bacana, tenho mercado para aquilo, mas chega na hora do executar, eu não fiz um planejamento bem feito, né? Uma estratégia bem montadinha, eu não segui um plano, eu não segui uma orientação. Eu não busquei porque às vezes eu achei caro. Não, mas eu não vou pagar isso aqui porque isso aqui é caro, não sei o quê. E é aí que está o erro do empresário. Então eu vejo que hoje o mundo contábil, que é um mundo que eu tanto pensava quando eu tinha lá meus 16 anos, 16, 17 ali, que eu disse, cara, eu tô cansado disso aqui porque tem que ser diferente a coisa. Eu acho que o mundo contábil de hoje, ele possibilita nós entregarmos para os empresários esse olhar, porque hoje tu tem ferramentas que te auxiliam no processo. Então, tu utiliza essas ferramentas para automatizar, para te ganhar celeridade e leitura desses dados, para poder entregar para o empresário. Lógico, não existe mágica. O empresário precisa estar comprometido. E muitas vezes é onde que dá os problemas. Os problemas acontecem porque às vezes o empresário não está comprometido ou abandona no meio do caminho um planejamento. A gente já teve N casos que o pessoal iniciou, por exemplo, digamos assim, vamos fazer tu sabe, tu é da área, vamos fazer uma mentoria, uma consultoria do teu negócio, vamos trazer E o cara chega numa hora que ele desiste porque aquilo é dolorido para ele, mas ele tem que entender que ele precisa tirar um tempo da vida dele para organizar isso aí, que a vida dele, que o negócio dele não é só correr atrás da máquina, e sim, ele tem que parar, tirar um tempo e pensar, olhar de cima, com olhar estratégico. Mas eu não tenho visão para isso. Tudo bem, tia, então contrata um profissional, contrate um terceiro, né, traz para dentro da tua empresa para não sobrecarregar, paga, investe, não é um gasto, é um investimento. Exatamente. É um investimento que vai salvar o teu negócio, vai ajudar a performar. Né, e eu vejo muito isso.
E uma coisa também, né, Joga, agora assim, eu lembrei de comentar que tem tudo a ver com essa parte do sucesso nos negócios também, trazendo um pouco para o gancho de saúde. O Ministério da Previdência, nos números de 2019 para 2020, aumentou em 33,7% o pedido de afastamento por conta de depressão, ansiedade, né? Então, assim, e a média, o tempo médio de afastamento era 180 dias. Então, quer dizer, às vezes o empresário, o líder, ele vê isso não vê como investimento, né? Ele vê os trabalhadores, os colaboradores, os funcionários dele como mais uma peça no xadrez, digamos assim, né? Ou mais um número. Mas quando ele começa a botar na ponta do lápis e ver o gasto que ele vai ter com uma pessoa que ficou afastada 6 meses, ou alguém que está tendo muito absenteísmo, está saindo muito da empresa, está saindo cedo, está saindo porque tem crise de ansiedade, e aí você tem que ver para trocar essa pessoa, enfim, para afastar, e o turnover que aumenta também, porque daí entra e sai, a empresa não tem um programa também, né, de base. Então, se você for colocar tudo na ponta do lápis, você vê que não é um gasto, como a maioria das empresas ainda acham que é um investimento, né? E a gente estava falando de liderança humanizada, de empresas humanizadas, e é muito triste, Ju, eu trabalho com ESG, né? E o meu foco é o social. E é muito triste, a gente tem uma frase que um jargão que a gente usa dentro do ESG, são as empresas greenwashing, que elas fazem de conta que aplicam as boas práticas, né, para ter uma visibilidade legal no mercado. E, infelizmente, nessa parte da saúde, do capital humano, da liderança humanizada, existe muito isso. Nossa, tu olha, assim, a mídia da empresa linda, cuida dos funcionários e promove ações, mas você vai ver lá na hora, não é bem assim. Não funciona. Não é bem isso assim. Isso aí, acho que aqui a gente consegue elencar. Nossa. Encher as duas mãos bem tranquilamente. Fácil. Faltariam dedos. E não só isso, como também, vou puxar outro gancho, né, com relação às questões burocráticas, engessadas. Sim. E muitas vezes os negócios atravancam ou não deixam de ser agora rápidos, tipo, ágeis e rápidos. Sim. Porque tem muitas coisas, até um dos convidados das semanas passadas do programa, a gente estava falando sobre isso na área do direito também, com o Rafael de Tomaso. Nós estávamos falando essa questão de, tipo, como o direito também está se ajustando, se adequando, né, enquanto os processos que eram massivos, eram gigantescos, estão sendo otimizados, né? Então, essa questão da gestão também, na área dos negócios, também possibilita, né, que realmente as coisas funcionem e tudo mais. E aonde você tem um ambiente de criatividade, Ju? Aonde você tem segurança, onde você tem confiança. E tem bem-estar E tem bem-estar. Então, assim, às vezes as empresas estão lá sempre mais do mesmo, né? E tem funcionários que têm ideias muito boas que poderiam, né, contribuir e tudo mais, mas não se sentem seguros de falar, né? Então, a criatividade, ela é abafada quando tem esses processos, assim, engessados, como você disse, né? A mente poder criar em certos ambientes. E eu vou ser até um certo ponto polêmico, mas é uma realidade. Sabe que muitas vezes o empresário sofre por conta das burocracias do fisco. Do poder público, que está na mão do poder público para mudar, desburocratizar, ser mais ágil. A gente utiliza leis de 1940, 1950, no universo, a gente já está em outro século. As coisas elas estão acontecendo de modo diferente. A própria CLT não se adequou ainda e já tem um monte de coisa acontecendo aqui fora que os caras nem sabem que está acontecendo. Né? E às vezes empata o empresário e não deixa ele para frente. Nós estávamos comentando esses dias, por exemplo, tá? Em incentivos para os empresários. Cara, tu tem N empresários, N empreendedores no teu município. Por que talvez tu não criar uma lei que ajude, por exemplo, o empresário? Olha só, os primeiros 2 anos de alvará a prefeitura não vai te cobrar. Porque é para ti se estabelecer com o teu negócio, nós vamos facilitar aqui para ti, vamos ver se tu está adequado, se tu não estiver, tu vai ter esse tempo que tu vai se adequar, nós não vamos te cobrar até tu colocar em dia, por exemplo, os teus negócios e daí depois tu poder ser um contribuinte, né? Algo nesse sentido. A gente vê muita iniciativa de muitos locais que já estão fazendo isso.
mas ainda há muitos que não estão fazendo, é a grande minoria, né? É por isso que eu acredito ainda que a gente vai ter um trabalho árduo, né? Temos ainda um bom trabalho Com pela certeza. frente, porque estamos à frente em vários aspectos, mas ainda somos, não digo atrasados, não sei nem se somos até retrógrados em algumas coisas, porque às vezes quando a gente vê por esse prisma, né, da questão da humanização, né? Meu Deus. É complicado. É. E aí a gente vai falar sobre inovação, que tem como premissa a criatividade. Como é que a gente vai ser inovador se a gente não pode ser criativo? Eu tava até esses dias conversando. Eu falo Não, isso mesmo. Eu faço direto. Eu falo Não, isso direto. e até uma palestra esses dias eu falei isso, justamente isso. Falei, nossa, a gente tá num local, né? Que a Serra Gaúcha aqui hoje, ela é um destaque na área de inovação, né? Falando em inovação, estamos aqui meio empatados ali, né? Com a região de Porto Alegre. Então, o que acontece? A gente fala de inovação, fala de um monte de coisa, né? Tecnologias, inteligência artificial. Tá, mas e as pessoas? Sabe? Parece que, assim, e o ESG é a mesma coisa, né? Eu escuto aqui o pessoal falando de ESG, sustentabilidade, Está em voga, né? créditos de carbono, meio ambiente. Tá, mas e as pessoas que estão por trás de tudo isso, fazendo esse resultado acontecer? Né? Então, quando as pessoas entenderem que, principalmente as organizações e as empresas, entenderem que investir no capital humano, no bem-estar, na satisfação, na felicidade, investir nesse capital humano vai sim dar retorno financeiro, porque é isso que as pessoas... O alicerce de qualquer negócio Claro, são com pessoas. certeza. Mas ainda é muito barrado. É um movimento totalmente contracultural. Eu vejo assim, porque eu trabalho numa empresa que justamente está tentando abrir frente nessa área, né, de bem-estar e comunicação, e quando a gente chega lá na ponta, o empresário diz, tá, mas quanto eu vou lucrar com isso? Já- Exatamente. No fim, a nossa conversa fluiu depois do que a Carol ali Tá quase pegou uma voltando. pastilha. Vai precisar de outra E pastilha. vamos salvar aqui o programa. Isso aí. E começou a tosse de novo. Gente, Começou de passou novo. voando aqui o nosso tempo também. Eu adorei falar com vocês sobre essas questões. Eu acho que a gente tem que falar mais, a gente tem que fomentar isso. Eu acho, sim. Porque isso é despertar, né? E eu acho que é... E até havia conversado no programa anterior com os teus sócios a respeito disso, que a gente trabalha de uma forma educativa. A gente precisa educar o nosso cliente, a gente precisa educar o nosso público, né? É necessário, as pessoas têm que ter acesso a isso. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma educativa, porque daqui para frente, nós temos que pensar como é que vão ser todos esses ajustes dentro desse ambiente, e dessa tecnologia nova, né? E de que forma a gente pode também estar auxiliando, né? Então, como negócios ou até mesmo através da saúde mental, que é imprescindível, né? Porque não adianta a gente chegar lá na frente doente. Daí não vai resolver nada, né? Então, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. E estar preparado, né? Exatamente. Queria que vocês, para finalizar, falasse um pouquinho, Carol, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que talvez tenha sido impactado de alguma forma, né? Se identificado com algumas coisas que a gente trouxe aqui. E que tem tudo a ver com a tua área, com o teu trabalho. Olha, eu acho que uma das minhas missões dentro das organizações, dentro das empresas, é justamente levar para essas pessoas que estar, como você disse, nem sempre a gente está bem, né? Que tem dias que a gente não está bem e tá tudo certo, né? A gente não precisa ser forte sempre e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Porque quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente reclama, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor nas costas, eu tô com dor na perna, eu tô com isso, tô com aquilo. Mas ninguém fala, eu tô com uma crise de ansiedade. Eu acho que eu tô num processo depressivo. Por quê? Isso às vezes é uma vergonha, né? Então, entender que a vulnerabilidade faz parte do ser humano, que não é fraqueza, e sim coragem, quando a gente ousa, né, angariar aí as nossas forças e dizer, não, eu preciso de ajuda, né? Antes que alguma coisa pior aconteça, né? Antes que você talvez tenha que entrar para uma medicação, que você tenha que, enfim, chegar no fundo do poço, pedir ajuda eu acho que é o primeiro passo. E se você está me escutando dentro de uma empresa, promova esses debates. Eu acho que quanto mais for falado isso, né, dentro das empresas, mais esclarecido, mais as pessoas vão ter possibilidade de sair, né, desse looping, porque muita gente eu vejo assim dentro das empresas dopadas. Tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar,
tem que tomar remédio pro foco, tem que tomar remédio, sabe? Então, assim, é verdade, sim, sair um pouco disso, sabe? Desse piloto automático e dizer, só um pouquinho, deixa eu olhar, deixa eu dar um passo para trás. Então essa é a minha dica. Show, porque isso acontece. Não adianta dizer que não acontece, porque acontece. Isso acontece muito mais das pessoas, que as pessoas imaginam. E Marcelo, o que tu quer trazer aí pro pessoal de mensagem para finalizar? Vamos tentar resumir, então. Eu gosto de uma pessoa, desde piá, Ayrton Senna, né? E em uma das entrevistas que ele deu, enfim, ele disse que o melhor momento para a gente ganhar em qualquer batalha, em qualquer negócio, para ele era na chuva. Por que na chuva? Porque ele estava preparado. Então, a mensagem que eu trago para o empresário. Cara, tu precisa estar preparado para o seu negócio. Primeira coisa, teve uma boa ideia, tu é empreendedor, tem um negócio, planejamento estratégico, saber onde tu quer chegar, saber como tu vai fazer para chegar lá. Ah, mas eu não sei tudo, eu não consigo. Se alicerce de pessoas ao seu redor que tragam essa expertise para ti. Se tiver que pagar, investir, invista, pague. O teu negócio depende de um bom planejamento estratégico e de um bom preparo, né? A gente precisa entender do que a gente está fazendo, na vírgula, né? Se eu vendo essa caneca, eu preciso saber desde como é que eu faço ela, como ela é feita, qual é o impacto que ela traz, quanto é que eu pago dela, qual é o impacto tributário, enfim, tudo. Eu preciso estar preparado para comercializar o meu produto, o meu serviço. E, obviamente, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, a saúde, sim, em primeiro lugar, bacana, porque, vamos lá, tu é o reflexo, né? A tua equipe, a tua empresa é o teu reflexo. Então, tu tem que estar bem, tu tem que se conhecer, tu tem que estar bem planejado, bem alicerçado, bem amparado para o teu negócio e bem também. E ganhar na chuva. Até porque aqui também, como a gente iniciou falando, né? Iniciamos não, foi quando a gente estava falando das mudanças climáticas que acontecem aqui na Serra, né? A gente tem que ter preparado para todos os climas, todos os tempos, né? Exato. Isso aí. Muito bom. Gente, quero agradecer de coração a participação de vocês. Carol, obrigada, tá? Obrigada, Marcelo. A gente que agradece a oportunidade. Espero que vocês retornem aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões, né, tá? O Pode Estar tá aberto aqui pra vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Os estão abertos. Espero que vocês também tenham gostado, pessoal. E para você que é empresário e quer também que a sua marca esteja aqui conosco no Pode Estar, é só entrar em contato com o telefone aqui abaixo para patrocinar o Pode Estar na TV Cidade de Farroupilha. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigada mais uma vez, Marcelo, Obrigado. Carol. Obrigada. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Grande abraço. Até mais. Shine bright like a diamond.